Foi isso que me disser? Tipo Sim, 20. sim, sim. Portanto, com calma, sem stress, está bem? 08, 04, Olá, bom dia. viva, 2000 e a pôr 2017. É o meu colega, o Filipe. Isto não é 2017, é 2021. Epá, o tempo passa Quase muito igual. depressa. Passa muito depressa. Quer dizer, estes jovens que já nasceram neste século, não é? Portanto, os jovens que estão aqui, não é? Já nasceram em 2000 para cá. Portanto, Eu não. nós aqui atravessamos. Nem Não, todos. Não. Foi quase. Foi quase. está bem. Listas duplas. E depois mais alguma coisita assim, depois no final. Portanto, Bom dia. Bom dia. Sim, senhor, não sei quem é que falou agora, mas ok, está bem. Ok, sim, senhora. Já estão aqui 38 jovens. Então, Filipe, Filipe Sá, como é que vai? Está a correr tudo bem? Tudo bem. A malta tem-se dedicado no teu turno? Bom dia. Dedicam. Dedicam, exato. Dedicam meninos. Sim, Para sim, perguntar aos meus meninos se eles se dedicavam. claro que sim. Exato. Ora, deixa ver se isto executa. Filipe, já estive a preparar portanto, o trabalho prático cá também, portanto, depois se quiserem dar uma olhada, aquilo é um trabalho com alguma dificuldade, mas é tão giro, alguma dificuldade, mas a gente vai dar um apoio, está bem, portanto, pessoal, né? sem receio nada, que é depois muito giro, ao fim de estar a estrutura montada é tão giro mesmo. É engraçadíssimo, a quantidade de informação que se consegue guardar. Dia. Bora, bom dia. Portanto, vamos fazer uma lista de quê? De carros ou o que é que vos parece? Ricardo, você que está, digamos, aí assim, a apanhar uma corrente de ar, digamos, a imagem que aí tem, está com algumas... Eu entrei com o Facebook sem querer. Não, está à vontade, isto é nitidamente alguma escassez de roupa, não é? Portanto, ou seja, não, certo, não se preocupe. Repara, tanto eu e o meu colega, provavelmente, Filipe Sá, pronto, acabamos por não ter uma admiração muito grande, digamos assim, por uma figura. Estás a perceber a ideia, portanto? Estou, ainda bem. Pois, exatamente, mas tudo bem, deixa estar, quer dizer, certamente que haverá público-alvo que... Vou ficar por aqui. Ok, fecha. Não, tudo bem, Ricardo, deixa de estar, não há problema. Eu vou tentar não ter muitas janelas abertas para não apanhares nenhuma corrente de ar, está bem, Ricardo? Ok. Tudo farei nesse sentido, está bem? Muito bem, então, opa, o que é que acham que vamos dar o exemplo que é? Carros ter um código ou pessoa ter... pode ser pessoa até, exatamente. Sim, senhora. Então já temos aqui 59, 60, muito bem. Ok. Muita gente, sim, senhora. Esta disciplina tem esta particularidade. Muita gente gosta dela, estão a compreender, portanto. O meu colega, o Carlos, agora. Não tinha visto, Carlos. Sim, há muita gente que gosta e, infelizmente, há uns que gostam por muitos anos. Isso é que é mau. Exatamente. Ou seja... Até de gostar um ano chega. Exatamente. Opa, isto... Ok. Opa, isto é o caminho faz-se caminhando sempre, não é, pessoal? É preciso dedicarem-se. Carlos, não sei se já... Quem te ouvir até julga que andaste no seminário. Opa, por acaso andei, exatamente. Opa, eu tinha muito pato lá, naquelas coisas. Pois, por isso é que foste expulso, confessa. Não. Às tantas, não, encontrei o caminho assim por outro lado, digamos, percebe? Não cumpriste lá com os preceitos, expulsaram-te, não sei. Foi no 7º, 8º e 9º ano, portanto, isto tinha aqui 12, não é? Por aí, deve ser mais ou menos. Foi em 80, 81, 82, portanto, foi assim. Está bem. Já do século passado, portanto, está bem. Ok, já estive, digamos, a fazer as adaptações lá no trabalho, também agora de manhã, estás a ver? Na Dropbox. Não vi, estive a dar aulas, do DM. Olha, agora até aquilo, até estava lá a dar um errozinho, tentei no programa, fiz com eles lá num free, na pilha, tenho que ver melhor o que é que aquilo dá. O que é que aconteceu? A libertar um dos elementos com o free, cracha, não sei porquê. Será que já, às vezes, não foi libertado? Não, é mesmo no pop, quer dizer,
Porque aquilo, na prática, tu tens os elementos, não é? Depois tu queres libertar, queres enviar para o exterior apenas o ponteiro para a informação, mas entretanto então libertas o elemento da pilha ali e dá erro aí, tem que ver o que é que será. Está bem. Mas até tínhamos um ponteiro auxiliar antes a apontar para a informação para ter, digamos assim, o sítio antes de fazer o free propriamente dito, porque senão perdias já o sítio, o rastro. Mas mesmo assim tenho que experimentar a ver se será só do Visual Studio ou se aquilo, porque aquele código também é muito simples, nem percebi bem. Mas pronto, tem que ver isso. Eu logo vou estar online também. O pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, acho que Hoje tem isso depois. Acho que é das 6, ou das 5 às 6h30, ou das 6 às 7 ou 7h30, uma coisa. Pastora das 6 às 7h30. É, pronto, ok. Ok, sim senhora. Eu estou a pôr aqui assim, remover, pronto, ok, este destruir, ok. Depois vamos falar um bocadinho aqui assim, listas, digamos as pesquisas, o search, a pesquisa, pesquisar. Não será lento? Lento, com muitos elementos? Eu estou aqui a fazer o meu copianço, está bem? Portanto, vocês também fazem muito isso, não? É o sumário. É, exatamente. Vocês também fazem muito isso, pessoal? Estão... Está toda a gente aqui a ouvir, também faz... Está aqui a fazer o meu copianço. Pesquisar, quando tens muitos elementos e tal. Ok, pensar numa estrutura que ajude as pesquisas, por exemplo... Ou assim, por exemplo, as pesquisas, é muita coisa. Em geral, nas aplicações, o que acontece, a maior parte das vezes, a gente está sempre a fazer muita consultar ou, por aquele critério, por aquele, ou não sei o quê, estão a ver, e buscar o elemento que obedece àquela condição, para depois fazer operações. É sempre muito requisitado esta funcionalidade, portanto, e então é bom que as estruturas de dados também se apoiem, sejam boas, digamos, para poder responder em tempo útil, não é? Portanto, reparem, alguns aqui no disco, quando a gente faz, sei lá, imagina, Dropbox, põe aqui assim uma pesquisa, eu estou a partilhar, põe aqui, sei lá, imagina, olá, ele vai tentar ir buscar, ok, não é? Portanto, os fecheiros, ou às vezes os conteúdos, ou seja, quais fecheiros contém, por acaso aqui até foi rápido, mas imagina que é muito, ou seja, eu faço muitas tipo de pesquisa, o sistema tem que estar organizado de modo a poder responder corretamente. Concordam comigo ou pessoal que estão a ouvir? Quem está a ouvir, está... Ora, isso foi tão rápido que eventualmente isso não tem aí uma lista, não é? Deve já ter feito aí a pesquisa, uma indexação antes. Exatamente. Não, olha, pois, provavelmente já foi, exatamente, porque em geral às vezes quando é no disco, na raiz do disco, assim um nome qualquer que, epá, demora ali um bocadito, não é? A fazer essas pesquisas. Está bem. Então, pessoal, acho que podemos começar, já fizeram 8 minutos de intervalo, já saíram da outra aula, portanto, não é? Não é assim? Vamos nessa? Ou não? Vamos nisso, pessoal. Bom dia a todos, portanto, chegaram agora, os que... Ok, não sei se está alguém à porta, se estiver o meu colega o Filipe... Filipe, se vis alguém... Eu abro a porta. Abres a porta, ok, pronto, fixe, então, está tudo fino. Muito bem, pessoal, hoje vamos falar, digamos, de quê? Listas também, listas, só que é que vamos... aquelas nossas... Ora bem, deixa-me cá ligar isto, a sequência, ora bem, tenho que pôr isto do outro lado. Aquelas nossas listas que nós fizemos, listas, pilhas, filas, reparem que elas só têm, digamos, tipo uma direção, não é? É sempre para a frente, ou seja, se eu estiver num dado elemento, o que é que acontece? Eu basicamente só consigo andar para a frente, pois claro, tenho a informação onde é que está o próximo. Olha, agora desliguei, carreguei tempo a mais na mesa digitalizadora e desligou. Esperem aí, deixem... Ok. Portanto, não sei se toda a gente está a acompanhar aquilo das listas, tá? Pilhas. Ora bem, está, em princípio está, disseram que sim. Ok, temos assim a nossa lista e temos sempre o ponteiro para o próximo, ok? Para o próximo, por aí afora. Reparem o que é que acontece. Se eu estiver assim, portanto, por aí afora, se eu quiser, agora aqui não há mais nada, portanto, tenho a informação, outra informação, por aí afora. Se eu estiver aqui, epá, e agora interessava mandar 2 casas para trás, interessava mandar vir mostrar este elemento. É possível? Naquelas que nós temos? Quer dizer,
Possível é, mas tenho de voltar sempre ao início. Início e vai até aqui. Entenderam o que eu estou a dizer? Ou seja, como eu em cada nó, ou elemento que nós chamamos às vezes, nós só temos o ponteiro para a frente, para o próximo, eu não consigo voltar atrás. Tem lógica o que eu estou a dizer ou não tem lógica, pessoal? Sim. Tem lógica, não é? Então era fixe, nós aqui nesta caixinha, neste nó, que nas fichas a gente até tem às vezes um nó ou elemento, não é Carlos? Temos lá elemento, pronto, ok. Exatamente, acho que... Nó ou elemento. Elemento, pronto, exatamente. PT elemento. Epá, nós temos aqui, acho que podíamos pôr aqui uma caixinha a dizer, olha, o ponteiro está para trás. O que está, ou seja, sei quem está à minha frente, no fundo, braço direito, braço esquerdo. Não, ao contrário, este é o direito, este é que é o esquerdo. Ou seja, sei quem está atrás de mim e sei quem está à minha frente. De acordo? Portanto, sempre nesta maneira. Quer dizer, se eu tiver aqui esta informação, eu consigo também andar para trás. Correto? Consigo andar para a frente e andar para trás. É isto que nós chamamos uma lista dupla ou duplamente ligada. Tem lógico o nome. Dupla, correto? Ou lista simples, que é a outra, só um ponteiro para o próximo. Neste caso, aqui no início, o primeiro elemento, qual é o que está anterior a ele? Nada. Aqui, o último, obviamente já era como era antes, portanto, nós temos assim. Está certo? É sobre isto, vamos fazer aqui, criar a lista, relativamente simples, inserir, e estamos nessa. Toda a gente está a perceber qual é a vantagem? A vantagem deste tipo de lista, desta organização, é o quê? Eu estar a algures aqui num dado sítio e poder andar para trás, andar para a frente, andar para trás, para a frente, ou seja, posso andar na lista para trás ou para a frente, digamos, conforme as necessidades, está bem? Portanto, ok? Vamos definir isto então ou não? Vamos nessa? Provavelmente aquilo mas querem que eu faça tudo aqui num fecheiro só, ou em 2, ou em 3, ou em 4? O que é que dizem? Como preferir. Como preferir. Pois, agora já não sei. Ora bem, não, então vamos fazer aqui, por exemplo, vamos pôr aqui... É só normal com o header e com outros para as funções. Vamos aqui pôr, digamos assim, por exemplo, dados, estrutura de dados. Estruturas de dados. Muito bem. Ok, isto aqui, ok. All, ok, pronto, eu bastava pôr. Isto é sempre assim. Tenho de fazer assim, e agora é assim, e agora é assim, e agora já dá. Engraçado, Carlos, não é? Portanto, ok, type def, struct, querem o quê? Uma lista de carros, pode ser ou não? Pode ser de carros, pessoas, como é que, tanto faz, ok. Código, pessoa, ok. E um dado nome, char, nome. Sei lá, 100. São nomes grandes, portanto. Ora bem, pessoa. Temos aqui a nossa estrutura pessoa. Vamos criar aqui outro fecheirito, que é a nossa lista dupla. Ok? A definição. Habituem-se a fazer as coisinhas assim sempre certinho. Então aqui faço assim. Ok. Lista dupla. Muito bem. Ok. Muito bem. Ok. Finish. E vai, já está. Depois vamos criar o quê? Outro fecheiro para o pessoal, numa fase inicial, até pensa, tantos fecheiros. É melhor assim, as coisas ao menos ficam organizadas, estão a compreender? Portanto, lista dupla, ok, aqui eu acho que pus ponto C, ok, ele deve dar, acho que é o ponto C, pronto, deixa-me compilar isto e tal, portanto, não tenho erros nenhuns até agora. A estrutura de dados está definida. A seguir, eu provavelmente até posso pôr aqui os includes todos que eu quiser, portanto, stdio, stdlib, babá, coisas com a matemática, qualquer coisa, portanto, stdlib, ok? Coloco aqui porque tipicamente toda a gente vai incluir isto. Vamos definir a lista dupla, portanto, toda a gente a acompanhar, portanto, certo? Reparem, nós temos aqui esta estrutura, eu chamaria aqui, eu vou fazer aqui à esquerda, portanto, lista dupla, ok? Lista dupla, digamos assim, que tem o início, o número de elementos, pode ter o ponteiro para o fim, como eu quiser. Portanto, então, vou definir o quê? O meu nó, vamos dizer, para não confundir, imaginem que eu trabalho com listas duplas, listas simples, pilhas, filas, todas estas coisas. Se eu quiser
colocar tudo no mesmo projeto, é bom que a gente tenha nomes diferentes, por exemplo, o nó, não é? Porque o nó de uma lista dupla será diferente do nó de uma lista simples. Eu vou pôr aqui, nó duplo, assim. Ok, vou pôr aqui o mesmo nome, tal e qual, não tem que ser, mas pode ser, portanto assim. O nó tem o quê? O ponteiro para a informação, que é uma pessoa, info. Tem o ponteiro para trás e o ponteiro para a frente, que é do tipo estrutura nó, tal e qual. Portanto, posso colocar assim, querem que eu ponha a letra maior, ok? Vou pôr anterior e seguinte. Ao próximo, está certo? Depois temos a nossa, ora bem, ele não sabe o que é aqui, provavelmente temos de incluir include pessoa, pessoa.h, não é a estrutura de dados, desculpa. Ainda bem que avisaram, muito bem. Vou definir aqui typedef struct, a minha lista dupla, ok. Qual é a vantagem da lista dupla? Toda a gente percebe a vantagem ou não? Ouviram o que eu disse? Sim. Não? Sim. Estejam à vontade, está bem? Nó duplo, sempre... Ok, vamos pôr aqui início. Posso pôr aqui o número de elementos, podia pôr aqui mais informações que me auxiliem desta coisa. Tem alguma desvantagem, digamos assim? Acham que ocupa mais em memória, ocupam menos? O que é que acham? Tem de ser um de cada vez a falar, porque isto assim ao mesmo tempo todos... Talvez ocupe mais espaço. Ocupa menos é? Mais. Porquê? Quanto é que achas que ocupa mais? Exato. E não é verdade isso. Criar, mas diz porquê. Estamos a adicionar mais, temos que reservar mais espaço para o outro Mais ponteiro. 4 bytes, estás a ver aqui? Ou seja, cada nó, sim. cada nó, em vez de cada nózito, em vez de só ter 2 compartimentos, tem 3 compartimentos. E como são ponteiros, cada um tipicamente, digamos, ocupa 4, portanto, cada nó, neste caso, vai ocupar 4 vezes 3, 12, enquanto que na outra só ocupa 8. Correto? Está bem assim? Adicionar no início, ou adicionar ordenadamente, qualquer ordem na lista dupla, na lista L, um dado elemento, uma dada pessoa. Okay. Estou a declarar funções que vamos fazer. Quais eram aquelas outras que eu tinha dito que era para fazer aqui? É o inserir, pronto, o remover, por exemplo, void remover da lista dupla L, por exemplo, em que lhe dão um código, a pessoa tinha um código, não tinha? Ok, tem, pronto, dão-lhe um código, ok? Remover a pessoa com aquele código, pronto, e mais funcionalidades, porque interessa, destruir será a mesma coisa, mas pronto, também podemos fazer aqui, é tal e qual como o outro, destruir uma lista dupla, destruir L, correto? Toda a gente a acompanhar? Está bem? Muito bem. Declaro aqui as funções. Implemento-as aonde? Pessoal, onde é que eu implemento isto? C da lista dupla. Exatamente. Aqui faço include da lista dupla. Ups, o que é que eu fiz? L dupla. Espera, eu devia começar a escrever. Eu costumo fazer tudo o header, costumo fazer tudo no mesmo, separado por comentários. Sim, mas é assim... ter um header só para declarar as funções e todas as estruturas que eu precisar. E depois Exato. divido por fecheiros C, se forem... Sim, mas tipicamente é assim que é feito, estás a ver? A versão, digamos, do modo clássico é assim. Depois, a gente até pode pôr tudo num fecheiro, mas em termos de organização, estás a ver? E depois se formos, por exemplo, para o C++, o que acontece é precisamente assim. Mal crias uma estrutura, lá chamamos classe, ele cria logo 2 fecheiros. O ponto H e o ponto CPP, C++. Sim. Faz logo isso. Portanto, estamos a tentar, de algum modo, também fazer dessa maneira. Estás a compreender? Okay. Portanto, para quê? Para manter aquele padrão. Sim, certo? sim. De acordo? Pronto. Mas depois isto é a mesma coisa. Acho que é uma versão do C++, que é o Borland.
ou já não me recordo, havia uma que era, misturava os dois fecheiros e então em vez de ser .h e .cpp era .hpp. Estás a compreender? Portanto, opa, isto depois já sei. O que interessa é as pessoas aprenderem de uma dada maneira, pá, certinho, está bem? Sim. Criar uma lista dupla, ou seja, neste momento o que é que eu vou fazer? Vou só criar isto aqui e digo que o ponteiro é nulo. Muito bem. Então, a lista dupla, L igual a new, estamos a falar em C++ e depois dupla. Às vezes a gente tem que fazer um esforço para se lembrar como é que é em C. Estão a compreender ou não? Percebem? Size of de L dupla. Muito bem. Criei o nozito. Se eu fizer somente assim, return L, temos de ter cuidado, porque a lista dupla, lá dentro tem o início e o número de elementos. Olhem aqui. Ela tem o início e o número de elementos. Portanto, o número de elementos ia ficar com um valor ao calha e o início não ia ficar nulo, mas deveria-se ficar. Portanto, depois podíamos ter problemas, está bem? Certo? Início igual a nulo. L, número de elementos, L, inicialmente 0. Ok. Obviamente que nós podemos fazer aqui uns testezinhos mais, portanto, NL está bem. Estilo, imagina que a alocação não correu bem. Se não correu bem, pessoal, a gente, se não conseguir alocar, imagina que não há memória, não sei o quê, pá, vou fazer return null, por exemplo, ok? Portanto, é uma proteção, porque se a memória não conseguir alocar, também não consigo fazer isto, então ia-me estourar. Estão a compreender? Portanto, ao menos assim ficava protegido, ok? O destruir será como? Basicamente será qualquer coisa do estilo percorrer toda a lista e mandar destruir normalmente, como o sistema normal, está bem? Portanto, como a outra. Vamos fazer esse? Lembram-se como é que isto se faz, não? Já não se lembram? Pode repetir, estava aqui a fazer Ou seja, código. O destruir da lista dupla é precisamente igual ao destruir da pilha, fila, da Tentamos lista. fazer o free. Pois, exato. Então, mas fazemos como assim? Só aqui assim é? Free, L, assim? Se fizermos só isto, olha, só vai libertar este primeiro. Então, e toda esta cadeia? Temos que percorrer. Exatamente. Portanto, fazer um teste. Se não existe a lista, nada tenho a fazer. Agora posso pôr um nó duplo, do nó, como é que chama? Espera aí. É assim que eu ponho. Às vezes ponho de outra maneira e tal. Nó duplo, pronto. Vou apanhar o início, L, início. Agora, while, aqui não é aquela situação que é preciso usar uma variável auxiliar. Eu acho que há qualquer coisa aqui nisto, não há? Assim, que é porque senão se destruo o elemento onde estou, não consigo avançar, não acham? Não há qualquer coisa assim, não? Não se lembra? Fazer com o seguinte. É, exatamente. Temos por aqui assim, por exemplo, nó duplo, apanhar o que está à frente, digamos, eu vou pôr assim, o que está à frente, inicialmente vou pôr nulo. Ok, então o que é que eu faço? O da frente, apanho o que está à frente de mim, imaginem que o P começa aqui no início e começa mesmo, vou apanhar o que está à minha frente. P, seguinte, era segue, não é? Acho eu que, não me recordo. Sim. É, ok. Seguinte, depois, o que é que eu faço? Vou destruir o P todo, correto? Vou destruir o P todo. Se eu fizer assim, free P, e depois fizer P igual a apanho o que está à frente, vou aqui fazer um pequeno pormenor. Bom, vamos assumir que, e no final, ao fim de destruir toda esta cadeia, destruo a lista. Será que está completo? Não falta aqui alguma coisa? Será que estou a destruir tudo mesmo? Tem que destruir também os dados. Exatamente. Aqui assim ou da parte de baixo? Aqui? Aí, sim. Aí. Aqui? Pronto. Em baixo também ficaria bem ou não? Diz lá. Não, porque já fez o free P. Exatamente. Muitas vezes é capaz de resultar bem, porque ainda está em memória e tal, mas cuidado, assim é que é fazer bem, está bem? Pronto, está feita o nosso destruir. De acordo? Acho que não há dúvida, vamos compilar antes que... Ok. Portanto, ok, deixem-me incluir isto já agora aqui
no main, que é para, ok, vou fazer aqui o include. Include, basta fazer lista dupla, ponto H. Ok, vamos já agora criar uma lista, deixa eu ver quais são as funções. Ok, criar uma lista dupla. Ok, pessoal, estou a fazer devagar, não estou? Está, sim, mais ou menos. Lista dupla, LD. Deixa eu ver se isto está a compilar tudo, está... Ups, o que é que ele está a dizer? Ok, ele dá uma sensação de criar... foi isto que eu pus, não foi? Lista dupla. Você não fez o include ainda do L-dupla.c. Não tenho que o fazer. Percebes a ideia? Basta pôr do ponto. Ele depois está tudo no mesmo projeto. Acho que há aqui um problema que aconteceu. Include, vou fazer assim. Só que é um problema. Eu acho que aconteceu aqui um problema. Que eu quando fiz adicionar fecheiro, eu acho que não pus adicionar não sei o quê, aquilo compilado, debug, não sei se reparaste. Oh, Carlos, não reparaste? Não pôs, não pôs. Não pus, pois não. Eu tenho a sensação... É sexto só num, mas é o suficiente para dar mal. Exatamente. Só Quer dizer, eu depois, já tinha que carregar no Enter e tal. Pronto. Olha, mas cada vez que tivesse um ponteiro para andar para trás, tinhas andado para trás. Exatamente. Não é duplo. Olha, vamos tentar assim, ainda vou aqui assim, olha, rebuild e tal, a ver se ele me ajuda para eu não ter que... Mas ele não, diz que não... Ok. Pronto, então vamos lá ter de fazer isso. Portanto, o que é que eu vou fazer? Olha, é chato, mas... É chato não, vou fazer assim, querem ver? Ok, esperem aí. A lista dupla. Vou-lhe mudar aqui o nome. FF, pronto. Ok, chego aqui, bom. A lista dupla diz que não existe. Vou apagar. Ctrl copy. Bem, acho que deve dar para fazer assim. Vou lista dupla, ok. Vou agora criar novamente o fecheiro, lista dupla, ponto no ok. Ainda bem que vocês avisaram-me logo todos a tempo, não é? Portanto, lista dupla, ok. Tudo bem, guardar. Aqui digo all, ok. Muito bem. Sim, senhora. Já cá está outra vez. Deixa cá ver. Yes. Ok. Não tem ideia, pessoal. Porquê? Porque depois quando ele faz a compilação e grava e cria os fecheiros OBJ. São fecheiros, digamos, intermediários, ou seja, intermédios, que é para gerar o programa executável. Ele depois não encontra aqueles OBJs, não fazem parte do projeto, portanto ele não encontra as funções, está bem? Portanto, tem a ver com isso. Ora bem, vamos fazer aqui o quê? Mais uma função, portanto, ou seja, agora tínhamos o destruir, não era? Destruir o LD, ok, pôr a funcionar. Depois fazemos aqui o criar uma pessoa, podemos fazer aqui uma função para criar uma pessoa, em que lhe dou um dado código, int code, e também lhe dou um dado nome, por exemplo, char asterisco nome. Ok. Pessoa, asterisco P. Atenção, às vezes utilizo P também aqui na lista dupla, assim, olha, P. Será que ele não se confunde? É uma pergunta que já agora faço ao pessoal. Como é que é? Não. Ok. Porquê? Queres-me explicar? Dentro de uma função É local. a variável é local. Sim, mas ok. Tá, pronto. Mas agora imagina que ninguém sabe programação, como é que tu podias... Basicamente, só dentro desses parênteses é que essa variável, esse ponteiro pode ser usado. Sim, e é reconhecido. Sim, mas imagina que ninguém sabe programação. Por exemplo, sei lá, imagina, os meus colegas podem ter lá um martelo. Cada um deles tem lá um martelo, digamos, para os pregos e tal. Eu também tenho, ou seja, não há confusão. Eu tenho o meu, que é um martelo, e eles também têm o deles. Estás a compreender? Ou seja, às vezes o que acontece... Fiz-me entender? Não. Pode-se dizer assim desta maneira. Este P é um martelo. É o martelo aqui do mercado e por aí fora, está bem? Agora, P, nome,
Se eu fizer assim, o que é que acham? Fica bem assim? Não. Está bem assim? Não. Temos pergunta. Está bem. Então porquê? Como é que é? É assim, não é? Se calhar é melhor, não é? Assim. Fica melhor, vê-se melhor ao longe e tudo. Muito bem. Já agora fazer uma funçãozinha para mostrar, se quiserem, portanto, para mostrar os dados. Ora bem, para trabalhar com isto, provavelmente, ora vamos pôr aqui um include qualquer, include das strings, ok, string, ponto H, pronto, muito bem, executar, ok, isto aparentemente está tudo bem, vamos agora fazer um inserir, portanto, reparem, vamos fazer aqui o inserir ordenadamente uma pessoa e, por exemplo, o remover depois, está bem? Acho que são os, Carlos, ou mais algum, o que é que achas? Parece bem, não é assim? Filipe. Os outros acabam por ser a mesma coisa que já temos antes. O inserir até acaba por ser mais fácil que o anterior. Exatamente, que não é preciso, exatamente. Mas eles já vão explicar porque é que é capaz de ser mais exatamente. Ora bem, criar uma pessoa em que lhe dou 12 e o vamos chamar Zé. Zito, uma maneira mais carinhosa de chamar a pessoa, não é? Ok, inserir o capa. Muito bem. Ok. E, pois vamos criar outra pessoa. Posso até fazer assim na mesma. Ok. Este mesmo capa, isto é para tentar criar às vezes um bocadinho de confusão ou assim. Pronto, 45, Pedro. Ok, adicionar e depois no final destruímos. Pronto. Não há dúvida, não é? Posso utilizar a mesma variável ou não, pessoal? Ou ficaram com dúvida nisso? Posso utilizar a mesma variável ou não? Sim. Ok. Não, é que às vezes há pessoas que têm confusão nesta parte. Eu, por acaso, quando estou a comer um iogurte, utilizo sempre a mesma colher, digamos, uma garfada, digamos assim, tal, e depois utilizo a mesma colher para a próxima. Ou vocês estão sempre a mudar para uma colher nova? Não perceberam? É sempre a mesma. É sempre a mesma, não é? Portanto, a pressão era chato, já viste, a máquina de lavar ficava, digamos, como é que ia dizer, cheia só com isso, não é? Ora bem, adicionar ordenadamente. Como é que nós... vamos pelo critério que vocês acharem, neste caso vamos pelo código, por exemplo. Então como é que a gente... Quem é que quer dar aqui uma ajuda? Se não existir a lista, saltou. De acordo? Muito bem. Certo? Bem, portanto, se a lista existir, quer dizer que a inserção vai ter de ocorrer. Então acho que devia criar já um nozito. Vamos já criar um nó. Nó duplo, portanto, novo, igual a nó duplo, asterisco, malloc, size of de nó duplo. Muito bem, aqui não há dúvida. A seguir, posso dizer já, novo, a sua informação, que é precisamente aquela pessoa, aqui está. Reparem o que é que, ou seja, vou criar uma caixinha, já vamos fazer aqui a simulação. Eu acho que vou pôr aqui que tanto o anterior como o próximo, vou já colocá-los a nulo, porque a ver tempo posso esquecer, portanto, está bem? Portanto, igual a nulo. Posso pôr assim? Está certo? Agora, portanto, criei uma caixinha. Ora bem, o que é que eu vou fazer aqui? Modo dinâmico, outra vez. Vamos aqui fazer uma simulação. Ora bem, reparem no seguinte. Temos a nossa lista. Portanto, aqui, por aí afora, imaginem que temos a pessoa, ordenado pelo código, tem 10, 15, 20, 30. Imaginem, temos as pessoas. Eu agora quero inserir uma pessoa qualquer, que tem o código 17. Então, portanto, é uma pessoa, tem o código 17. Criei, o que é que eu fiz ali? Criei a caixinha, novo. Coloco aqui o próximo a nulo e até o anterior a nulo. Não tinha que o fazer já, porque desde que tivesse o cuidado de fazer a atualização correta e tal, mas ao menos a informação, pronto, é para a pessoa 17, não é? Para cada um deles também aqui a informação. Agora, onde é que eu vou inserir? Onde é que acham que este novo vai ser inserido aonde? Entre o 15 e o 20. Concordam comigo ou não? Sim. Ok.
Então, eu vou começar aqui com um ponteirito P. Epá, e agora vou andando. Ora bem, 10, pode ser assim, 10 é menor que 17, é. Então, olha, insere para a frente. Insere para a frente. Avança para aqui. Pronto. 15 é menor que 17? É. Então avança para a frente. O P vem para aqui. 20 é menor que 17? Ei, não, calma, devias ter inserido aqui. Ok, então eu não preciso até ter o ponteiro para o anterior, uma vez que a minha lista tem sempre o ponteiro para o anterior. Entenderam o que eu estou a dizer? Cada nó, o que é que acontece? Eu, estando aqui, vou ter de inseri-lo, este novo elemento aqui assim no meio, correto? Portanto, eu já nem preciso do ponteiro para o anterior, não preciso de andar com uma variável ponteiro para o anterior. Concordam comigo ou não? Pedro Santos, concorda? Não. Sim, mas com dúvidas. Sim, mas com dúvidas. Então, as dúvidas quais são? Não estou a perceber porquê não pomos o anterior. Não precisas, porquê? Tu, estando aqui, tu não consegues saber o anterior. Consegues. Porque tens um ponteiro para o anterior, estás a compreender? Sim, já percebi. Okay. Tens o ponteiro para o anterior. Lá está, portanto, por isso é que é dupla, tanto eu consigo andar para a frente como para trás. Portanto, mas se andares com o ponteiro para o anterior, como nas outras listas, simples, também está bem na mesma, entendem a ideia? Mas não há necessidade disso, correto? Está bem assim ou não? Pronto. Sim. Ok, então como é que vamos pôr aqui assim? Epá, vamos pôr aqui assim diz. Uma pergunta. O primeiro elemento da lista, o ponteiro para o anterior, para onde é que aponta? Ou seja, no primeiro nó, no 10, para onde é que aponta esse ponteiro? Nulo. Ok. Não aponta para ninguém, porque não há ninguém atrás dele. Estás a compreender? Sim. Certo? Depois esses casos já vamos ver, portanto, ou seja, enquanto qualquer coisa, o que é que eu faço? Epá, vamos aqui em termos geral, o que é que eu disse? Como é que eu disse? Eu disse qualquer coisa do estilo, se P, sei lá, o P é o quê? Não é P, digo. Tenho de pôr aqui, eu aqui devia ter posto a pessoa, não posso já usar o P para percorrer. Olha, vou pôr aqui a pessoa K, está bem? Pode ser assim ou não? Vou alterar aqui, porque é para eu usar o P como sendo o iterador na lista, está bem? Portanto, agora vou pôr nó duplo, o P, vou pegar, digamos, no início. Muito bem. While qualquer coisa, não sei bem o que é que ainda vou pôr ali, vocês têm de ajudar, mas P, a sua informação, o seu código, se for quê? Como é que eu disse? 10 é menor que 17, não foi? Lembram-se assim? Então avança. Então pronto, se for menor que K, o seu código, então anda para a frente. P igual a P para a frente. Próximo. Seguinte, digo. Correto? Está bem assim ou não? Está bem assim ou não, pessoal? Repare. 10 é menor que 17? É. Então insere para a frente. Insere para a frente. Epá, caso isto não aconteça, então eu vou dizer assim, epá, parou. É aqui que temos de, ok? Vou pôr aqui assim, stop, igual a 1. Igual a 1. Correto? Vou definir aqui uma variável int stop, que inicialmente é 0. E o que é que eu faço? Aqui é, vou andando, enquanto existir o P e, enquanto existir o P e não for para parar, não stop. Tem lógica isto que eu estou a dizer assim? Consegue-se ler o algoritmo bem? Consegue ou não? Consegue. Não consegue. Consegue, não consegue? Posso fazer só uma coisa? Diz. O que aconteceria se tirasse os parênteses no stop? Dava na mesma. Isto é um hábito do Pascal, estás a ver? Do Pascal, é um hábito, digamos, desde o século passado, está bem? Portanto, há muito tempo. Não, às vezes é um hábito, estás a ver? Ok, certo? Está bem, mas tens razão, faz bem perguntar estas coisas todas, está bem? Portanto, não é... Ok, toda a gente está a compreender isto? Não? Reparem, tá? Aqui, se quiserem põem break,
põe em break. Estão a ver? Em vez de pôr stop, põe em break. Break e o ciclo termina. Isto agora é como vocês, está bem? Quer dizer, e mesmo assim, por exemplo, sei lá, todos nós nas práticas, imagina que às vezes um aluno coloca, professor, sem usar essa variável, põe com break, está tudo certo. Está bem? O que interessa é, ali temos de quebrar o ciclo, correto? Temos de o fazer saltar, a dizer, oh, parou, correto? Então aqui, agora, vamos ter de inserir. Bom, como é que a gente faria? Não podemos chamar a função inserir? Qual? A criar. Mas não esqueça, não temos ainda. Já esqueci, ó Pedro. Já esqueci. Está bem? Portanto, essa parte, às vezes, esquecer é mais fácil. Está bem? Ok. Ok. Vamos inserir. Então, duas uma. Vamos agora assumir que o P existe. Ok? Porque o P pode até nem... O P ser nulo, está bem? Reparem, o P pode ser nulo, quer dizer que já chegaste lá ao fundo, como é que a gente vai fazer agora? Portanto, ok? Vamos aqui depois agora... Mesmo que às vezes a gente não o terminasse, era interessante às vezes ficarem assim com, epá, pois é, agora esta situação. Pronto, vamos ter de inserir. Vou assumir que o P existe, hein? Vou assumir neste momento que o P existe, ok? Está bem ou não? Porque se o P não existir, o que é que acontece? Olha, imagina que eu queria inserir o 40. 30 é menor, avança. E então e agora? O P ficou a nulo, portanto aqui às vezes... Entenderam o que eu estou a dizer? Pessoal, imagina que queriam inserir 40. 30 é menor, 30 é menor que o 40, não é? Então avança para a frente, o P passou a ser nulo. Se o P estava aqui, já estava no 30, andou para a frente, já ficou nulo. Então e agora? Ficamos aqui assim meio perdidos. Calma, vamos. Está bem ou não? Perceberam o que eu estou a dizer? Sim. Okay. Portanto, vamos pôr assim, se existir o P... vamos pôr aqui assim um testecito, está bem? Portanto, se existir o P, das duas uma. Pode haver aquela situação em que estamos aqui no início, está bem? Portanto, e a gente consegue saber isso e tal, portanto, ok. Bom, tipicamente nós faríamos como? P. Tipicamente nós faríamos como? P. O teu anterior, P. Imagina que estão aqui. P. O teu anterior, vou ter de fazer esta ligação para aqui. Correto? E este aqui vai ter de ligar para ali. E este vai ter de ligar para, portanto, ok, vai ter de haver aqui uma sequência de atribuições que tem de ser correta. Concordam comigo ou não? Pessoal, tá? Sim. Sim. Vamos aqui então, pronto, qualquer coisa assim, ou então vamos fazer já aqui uma ligação. Olhem, eu nem tenho aqui nada resolvido, nada zero, não interessa, vamos resolver todos aqui. Ou seja, o meu novo elemento, imaginem, o meu seguinte será igual a quê? O novo elemento, portanto, é este aqui assim, é este aqui. O meu novo, o seu seguinte vai ser igual a P. Parece-me bem, não parece? Ok. Está correto isto, não? Ou não, pessoal? Não está correto. Acho que está. Até agora está. Ok. Está. Agora, se eu fizer assim, P, pode estar aqui a aproveitar isto já, P, o teu anterior, vamos tentar fazer aqui uma coisa, o teu anterior passa a ser igual ao novo. Muito bem. Vamos, então quer dizer o quê? Este aqui ficou a apontar para aqui. Vocês dizem, caneco, aquelas duas ligações já estão feitas. Muito bem. Mas às vezes para se tirar um parafuso é preciso tirar 2 ou 3. Assim, pronto. A seguir vocês dizem assim, novo, o teu anterior passa a ser igual o novo, o seu anterior passa a ser igual a quê? A P anterior. É assim que genericamente, não é? Ou não? O que é que acham? Assim não vai dar, tem de trocar as instruções. Pois, porquê? Porque o P anterior já foi atualizado, ficava o anterior a apontar para ele mesmo, estão a compreender? Portanto, ficava a apontar para ele mesmo, não pode, portanto, esta aqui está errada,
Muito bem. Ok. Bom, e agora teríamos de fazer depois também qualquer coisa P, digamos, o teu anterior, imaginem que estamos lá em cima, o teu anterior, o teu seguinte, P, o teu anterior, o teu seguinte, era igual a quê? Era igual a novo. Então acho que é isto assim ou não? Mais ou menos assim. P, o seu anterior, o seu seguinte, para apontar para aqui para baixo, está bem? Genericamente são estas as instruções, não é? Ou não, pessoal? Daniel? Não essas, mas tem de trocar aquela... Há aqui coisas que não estão bem, exatamente. Então, Sim, pronto. Então vamos lá tentar fazer isto, está bem? Portanto, como é que nós podemos fazer isto melhor? Está bem? No final, ok, a lista, o número de elementos mais, ok, pronto, isso é coisa fácil, ok. Então agora aqui a essência, pronto, basicamente é pensar bem aquilo. Portanto, e estamos a assumir que o P existe, ou seja, que estamos por aqui. Portanto, nós podemos aqui já considerar uma situação. Pode acontecer que o P seja logo o primeiro, não é? Portanto, seja logo o primeiro. Estão a ver? Portanto, então o início ia ser atualizado. Portanto, nós podemos aqui fazer já um teste, verificar se o P for precisamente, ou então, ao contrário, se a lista, como é que eu tenho aqui? L só. É L. Lista, se o seu início for precisamente igual ao P, nós estamos a fazer o quê? Uma inserir no início. Tem lógica isto ou não tem? Então vamos fazer qualquer coisa. Certo, pessoal? Podemos fazer assim ou não? Distinguir as coisas. Está toda a gente a acompanhar, não está? Portanto, aqui vou pôr assim, portanto, reparem, estamos a fazer devagarinho, com calma. A gente está farto de fazer este exercício ao longo dos anos, mas é interessante vocês tentarmos chegar lá. Então vamos fazer esta situação. Se for igual ao início, o que é que acontece? Como é que a gente vai fazer? Eu acho que esta instrução também lá está. Tem de lá estar. Reparem, novo. O seguinte é precisamente igual ao P. Está correto. Parece-me bem. E o P, esta aqui, P anterior, P ou novo. Também me parece. O que é que vos parece? Está bom, tá. João Silva. Eu acabo de me brecar a net, eu só percebi João Silva mesmo. João Silva, ok, só percebeu João Silva. Ok, eu estava a perguntar aqui, está bem, estava a perguntar se, repare, este caso inicial está bem feito ou não está. Vamos lá ver, reparem, o que é que está ali? Novo, o teu seguinte é igual ao P, o P estaria aqui, hein? O P estava aqui, correto. P, o teu anterior é precisamente o novo, aponta para aqui, pronto, ok. A seguir, reparem que eu já tinha posto isto a nulo, assim já não me esqueço. Lista, o teu início vem para aqui. Ok, está fixe, parece bem. Correto ou não? Sim. Está certo? Muito bem. A seguir, a parte aqui, inserir cá para o meio, é que não está bem. Portanto, ou seja, imagina que tínhamos aqui assim uma situação, portanto, tínhamos aqui, e então tínhamos o P aqui, agora tenho de inserir este elemento aqui no meio. Portanto, tenho de fazer estas ligações, Como é que a gente vai fazer? Acho que era melhor fazer noutra folha, não é? Se calhar, o que é que acham? Ou está bem assim? Dá para perceber assim? Dá, pronto. Então, reparem no seguinte, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter de fazer estas ligações, olha, fazer daqui para aqui, daqui, digamos, para aqui, daqui, vamos ter, esta aqui vai ter de ir para ali, e dali vai ter de vir para aqui, que é para ficar tudo ligado, correto? Agora, a ordem com que elas têm de ser feitas é que temos de pensar bem aqui nisto. Está bem? Este algoritmo tem algum grau de dificuldade, quer dizer, é só pensar com calminha e tal, e depois ainda falta, se for para o fim, ou então podemos incluir alguma situação, qualquer coisa. Então, vamos lá então, como é que é? Eu acho que podemos dizer primeiro que o P antes, ponto seguinte, vai ser igual ao novo. P
P seguinte, não, como é que disseste? Desculpa. P.ante.seguinte. Ok, tu estás a dizer fazer primeiro esta atribuição aqui, portanto esta atribuição, correto. O seguinte, o anterior. Certo, ok, sim senhor, ali. Tu estás a dizer então P ante seguinte, ok, estás a dizer assim, não é assim? Vamos lá então. Vamos lá ver, P, esta aqui, P, o seu anterior, correto? O seu seguinte passa a ser igual ao novo. Estás a fazer esta ligação para baixo. Ok, vamos assumir esta aqui. Tudo bem. Mais, a seguir. Nós podemos pôr o novo pontuante, ou ao contrário, o novo pontuante vai ser igual ao P.ante.seguinte. Não, ao P.ante, sim. Portanto, diz-me outra vez. O novo ante vai ser igual ao P.ante. Correto? Esta aqui, não é assim? O P.ante. Exato, sim. Sim, senhor. Então, e agora? A outra. Novo seguinte igual a P. Parece-me bem, não acha? Ou não? Novo, o teu seguinte igual a P. Correto? Novo, o teu seguinte é igual a P. Correto? P, o teu anterior vai ser igual a novo. Parece-me bem, correto? Ou não? Alguma dúvida aqui? Não? Se calhar há. Vamos fazer um bonequinho. Diz. Ali no P, você no novo antes vai ser igual ao P antes. Então, mas o P antes não é P antes ponto seguinte? Vamos já ver, vamos já fazer a simulação, está bem? Direitinho. Ops, espera aí, deixa eu ver se a mesa arranca. Arranca. Ah, arrancou. Isto é informática, arranca sempre à primeira, não é? Portanto, ora bem, vamos aqui fazer outra situação. Ora, vamos lá ver então, vamos fazer sempre uma simulação e é fundamental, portanto, o pessoal colocar os bonecos, está bem? Portanto, ok. Imagina que temos aqui assim um novo, por exemplo, 17, aqui é o 15, aqui é o 20. Tens aqui o P, ok? Tens aqui o P, e então o que é que acontece? Vamos lá fazer a simulação. P, ora bem, tens assim estas ligações todas. P, o seu anterior, quer dizer que já estás neste nó, o seu seguinte igual a novo, ou seja, este aqui estás assim a apontar para aqui. Muito bem. Correto? Está certo assim? Então, a primeira instrução. Segunda instrução, novo, o seu anterior, novo, o seu anterior é igual ao P anterior. Portanto, é igual a quê? O P anterior é este. Portanto, ele aponta agora para aqui. Estou a fazer a simulação? Okay. Novo, o teu seguinte é igual a P. Ok, novo, o teu seguinte é igual a P. Ok. P anterior, P, vou atualizar este aqui, anterior, em vez de estás a apontar para aquele cá de trás, ficas a apontar para o novo. Ok. Tem lógica ou não tem isto? Não tem lógica. Professor. Diz, Eduardo. Então dizer, por exemplo, P anterior, P.ante.seguinte é a mesma coisa que dizer P, basicamente. Repara, P.ante.seguinte estás a atualizar, tu estás a atualizar que caixa? P.ante. P.ante é este. Imagina que este é o Q, que é o P.ante. Entendeste a ideia? Tu, entendeu o que eu disse? Sim, sim. Ok. Tu agora, é nessa caixinha, a componente seguinte, estás a atualizar com o endereço deste aqui. Portanto, ou seja, não, deste aqui não, do P não, do novo. Esta caixinha que tinha lá um número que era o P, estás a atualizar com este endereço. Fiz-me entender, não? Ok, o endereço é que é o P. Ou seja, o que lá estava realmente era o P. Pois claro, porque olha, o que está era o P, mas eu não quero que seja o P, quero que seja um novo agora. Correto? Não me fiz entender.
Sim, já entendi isso, já entendi. Mas essa pergunta foi engraçada e é importantíssimo. Reparem, P, o seu anterior, estou aqui, ok? E o que é que acontece? Eu agora, estando aqui, a componente, o seguinte, quero atualizar para ali. Pronto, exatamente. Chegar a instrução mais chata, exatamente. Ok? Está entendido, pessoal? No entanto, há aqui depois um problemazito, não é? Portanto, imaginem que vamos ter de inserir. Então, e se o P não existir? Imagina que chegaste ao fim e queres inserir, por exemplo, 50. Andaste, e agora, olha, o P é nulo. Portanto, ficaste aqui com P igual a nulo. Então, e agora? Nulo não consegues andar para trás. Fiz-me entender ou não? Não me fiz andar para trás, não. Não me fiz entender. Fiz-me entender ou não? Só se criamos uma variável que ande sempre para trás. Olha, vou pôr aqui assim, else. Carlos e Filipe, vou deixar aqui assim para o pessoal, digamos depois, pronto, ou das duas uma, porque é que também podem utilizar também, se quiserem, uma variável auxiliar aqui, um anterior, estão a compreender para essa situação, fiz-me entender? Ou se calhar o stop, pronto, parar, se não houver seguinte, parar. Antes de, não, é um bocadinho como aquela de, pronto, para não deixar, quando é para devolver, por exemplo, eu já fiz na aula anterior, o último da pilha ou qualquer coisa do género, temos que andar, mas não podemos deixar cair no nulo, temos que testar se tem seguinte, se calhar meter um stop. Exato, ou seja, a paragem, exatamente, a paragem, arranjarem aqui, olha, mas isto eu acho que podiam pensar um bocadinho, está bem? Ó pessoal, deixar-vos, é tal e qual exatamente como o meu colega, uma das opções, exatamente, é de estilo, eu fico sempre um bocadinho atrás, estão a ver, em vez de eu chegar aqui e depois é que vou para trás, não, é que é o último, calma, e agora, pronto, arranjar aí uma maneira, fiz-me entender ou não? Ó pessoal, ficam a pensar, está bem? Diz? Okay. Não, era uma questão relacionada com isso. O último elemento da lista, supostamente o P apontar para o próximo, para o seguinte, é nulo ou não? É nulo. O último elemento aqui é nulo, exatamente, aqui é nulo. Repara, este aqui então podemos usar isso. Pois. Não, mas você perdeu a referência para o P. O P já está para o nulo, digamos assim. Não poderíamos fazer um if, P seguinte, se o P seguinte estiver a apontar para nulo, paramos e inserimos aí o elemento novo. Está aqui assim, inserir no fim, pensar como é que será. Era interessante deixar, vocês ficarem a pensar nisso, estão a compreender, pessoal? Está bem ou não? Está bem? Está bem. Okay. Está bem, pessoal? Não há problema, quer dizer, vamos tentar pensar um bocadinho isto, como é que será. Ou arranjarem uma solução, se quiserem pôr aqui um ponteiro para o anterior e assim estão sempre também, pronto, ok. Ou então, exatamente, eu testo à minha frente, não posso andar mais, porque senão caio da parte de lá, estão a ver a ideia? Portanto, se cair aqui deste lado, sumiu, não é? Portanto, não tenho acesso depois já. Fica para pensarmos um bocadinho, está bem, pessoal? Acho que aprende-se mais do que a gente resolver logo aqui, concordam ou não? Está bem? João Silva, está certo? Certo? Pronto. Ok, vamos executar isto. Portanto, isto vai, em princípio está... ok, bem, isto não deu para mostrar agora, porque eu teria de mostrar, mas, e como não tem lá nada, 12 e o 45, ora, o 45, repara, não estoura, ele aqui vai inserir aqui, portanto, não tem aqui nada, portanto, vai dar, ou seja, temos de pensar nisto. A seguir, teríamos de fazer um elemento para remover. Como é que a gente faz? Vamos ter de o encontrar, vamos ter de encontrá-lo. Encontrando, ora, quero remover o 20. Encontrando, acaba por ser fixe, porque depois eu aqui quero remover este, tenho de alterar as ligações, ou seja, imaginem o seguinte, genericamente. Ok, imaginem, pronto, querem remover este elemento. Ora bem, então o que é preciso fazer? É para remover este. P. O que é que a gente vai ter de fazer? Esta ligação, em vez de estar a apontar para aqui, vai ter de apontar ali para a frente. E aquela que está ali à frente tem de apontar aqui para trás. E depois destruo isto aqui. Tem lógica isto ou não? Tem lógica, pessoal? Sim. Tem lógica, não é? Pronto. Então pronto, vamos ter de fazer qualquer coisa. Se, bom, não existe o L, saltou. Caso contrário, vamos ter de tentar encontrar o elemento, portanto, ok? Portanto,
sei lá, será qualquer coisa mais ou menos sempre deste formato. Vou pôr assim, portanto, ok, se calhar, não sei se é necessário colocar isto ou não, portanto, cada um vai se habituando também a pôr o seu ok. Então, reparem, se eu encontrei, portanto, se for igual ao código que ali está, ao código, se for igual, encontrei. Opa, se quiser, pronto, ponho aqui break agora desta vez, olha, podia pôr stop também, mas agora está-me a apetecer pôr break, ok. Caso contrário, avança sempre. P igual a P seguinte. De acordo? Já lógica é isto ou não? Das duas, uma. Se existir o P, quer dizer que realmente o elemento existe. Existe na lista, que é preciso remover. Se porventura não existir, quer dizer que eu vou tentar remover uma coisa que não está lá. Esquece isso, não é? Portanto, não vale a pena. O número de elementos, obviamente que nesta situação, menos. Às vezes o pessoal distrai-se e põe isto aqui da parte de baixo. Isso que esteja ou não esteja está a tirar o número, a decrementar o número de elementos. Só é decrementado se realmente eu encontrei. Tem lógica este algoritmo, pessoal? Tem? Sim. Tem, fixe. Realmente, aqui genericamente, reparem, olha, vou fazer esta atualização aqui. Genericamente seria assim, P ante o teu seguinte, eu vou pôr assim, o teu seguinte, P ante. Muito bem. O teu seguinte passa a ser o que está à minha frente, igual a P seguinte. Genericamente. E agora, P seguinte, o que está à minha frente, olha, o teu anterior deixei de ser eu. Deixou de ser o P seguinte, o teu campo anterior passa a ser igual a quê? Ao P anterior. Tem lógica isto assim, genericamente, pessoal, ou não? E depois vou destruir o P e a informação. Tem lógica isto, Daniel? Ora bem, tem aqui muito mais gente. André Pinto. Tem, Setor, tem. César, tem lógica isto assim, não é? Portanto, Arthur, Aparício, ok? Sim. Mas isto pode haver aqui problemas, atenção. Este aqui, destruir o P e a informação, não. Agora aqui, isto aqui pode, olha, aqui posso ter um problema. O P ante pode ser nulo. Correto ou não? Sim, se for o primeiro. E depois, esta aqui, P seguinte, o que é que pode acontecer? Pode ser o último. Pode ser o último e tal. Portanto, ou seja, temos de pôr aqui umas exceções. Temos de ter aqui uns ifs quaisquer. Concordam comigo ou não? Não é isso? Concordam comigo? Sim. Então querem me ajudar ou não? Como é que a gente vai fazer isto? Se P apontar para o anterior for igual a nulo. Para o anterior, se for igual a nulo, quer dizer que é o caso em que acontece o quê? Em que estamos no início. No início. Então o que é que acontece? Portanto, o que é que queres fazer então aqui nesta situação? Portanto, é aquela situação em que estás assim, queres remover este. Correto? Sim. Então o que é que vais ter de fazer simplesmente? Vamos pôr aqui, depois podemos pôr, ok. O que é que vais fazer? P vai ter que ser igual ao P seguinte. P, como é que é, diz, não? Talvez o início ser igual ao P seguinte. Sim, ou seja, vai ter de acontecer isso aqui, exatamente, isto vai ter de acontecer, exatamente, e também vai ter de acontecer o quê? Aqui, também vais ter de dizer que é nulo, entendeste a ideia? Porque agora este passa a ser o primeiro, concordam comigo ou não? Sim. Pronto, então vamos pôr aqui assim, portanto, ou seja, P, o teu seguinte, passa a ser igual a quê? P. Bom, preciso de ajuda. Vamos fazer aqui já uma coisinha assim. L, início, a lista, desculpem lá, L, está aqui, L,
Engraçado. Carlos. Não está a aparecer, hein? É o início. Mas olhem como é que aqui o sistema até ficou baralhado. Às vezes, olha, reparem. Pessoal, olhem aqui. Acho que isto não é típico. O L é um ponteiro para uma lista dupla. Aqui devia aparecer só os campos início e número de elementos, está bem? Portanto, reparem, mas está assim, confunde depois o pessoal. Início. Isto pode ser que às vezes a base de dados não está atualizada, o sistema, quer dizer, início passa a ser igual a quê? Seguinte. Exato. Muito bem. Pronto, já está feita esta ligação aqui de baixo, ok? Esta já está feita. Agora, o que é que eu vou fazer? P. Epá, mas espera aí. Imagina que não havia mais nenhum, só havia um único elemento. Então não posso, quer dizer, o P segue, vocês querem fazer assim, P segue, o seu anterior é igual a nulo. Queriam fazer isto, concordam comigo, não? Sim. Epá, mas isto pode não ser possível fazer, porquê? Porque o P segue pode ser nulo. Pronto, se quiser, olha, vamos pôr aqui assim um teste. Se, isto depois pode ser migrado, se P segue existir, faz aquilo. Pensa assim, se P segue existir, faz aquilo. Correto ou não? Se não existir, olha, não faz. Não tens que fazer nada porque não há lá mais nada. Opa, vamos pôr assim, depois melhora-se o algoritmo, digamos, pode às vezes esta instrução poder ser geral para todas. Ok. Está entendido ou não, pessoal? É assim que devem pensar. Tem lógica isto? Caso contrário, o que é que acontece? Tem lógica o que eu estou a fazer ou não, pessoal? Sim. Caso contrário, vamos pôr assim, o que é que acontece? O que é que acontece? O P, está bem assim, P anterior, imagina que é aqui para o meio, e depois vamos, no caso final também resulta bem. P, o seu anterior, ok, o seu seguinte é igual a P seguinte. Tem lógica isto? P, vamos pensar, o seu anterior, a parte seguinte é igual ao que está à frente. Muito bem. Parece-me bem, não parece? Parece. Se porventura, e esta situação aqui, pode acontecer que à frente dele não haja ninguém. Põe o mesmo, correto? Perceberam o que eu estou a dizer? Não? Sim. Ok, então o que é que eu faço? Aqui. Ora bem, reparem, o P, imaginem que o P era o último. Se Microphone muted. Microphone P, activated. se existir o seguinte, o que é que vocês fazem? Fazem assim. Muito bem. E se não existir o seguinte? Não tem que fazer nada, correto ou não? Tem lógica ou não tem? Vamos lá, pessoal, vamos lá ver. Este caso aqui do meio, toda a gente compreende, não? Tem lógica este do meio aqui? Reparem, se o P, tens aqui P anterior, o teu seguinte passa a ser aquele. Muito bem. Existe, o P seguinte existe, então P seguinte, o seu anterior é igual ao P anterior, está correto. Agora vamos pensar que o P é o último elemento. Então o que é que acontece? Vamos ver. O P é o último elemento. Então o que é que a gente faz? P ante, reparem, P, portanto vamos pensar assim. Estamos aqui. P ante é aqui. O seu seguinte passa a ser igual ao P seguinte. O P seguinte é nulo, quer dizer que aqui ficou nulo. Correto. P. Existe seguinte? Não. Então não faz nada. Então, reparem, já ficou atualizado. Está bem feito. Correto? No final, é preciso fazer free de P info e o free do P. Correto. Tem lógica, pessoal? Ou não tem? Não tem lógica. Tem. Isto se calhar merecia ser estudado meia hora, uma hora, não? É engraçado. E há aqui uma instrução, olhem aqui assim. Esta instrução é igual a esta. E está precisamente depois de todas. Quer dizer, se calhar, pondo em evidência, como na matemática, isto podia tirar daqui e daqui e ficar aqui em baixo. Tem lógica o que eu estou a dizer ou não?
Não tem lógica. Sim, Então, vamos mudar já isso ou não? Ou como é que querem? é melhor. Sim. É melhor. Ok. Faz assim. Muito bem. E aqui, ok, vai limpar. Conclusão. Isto agora, olha. Tim. Ok. Olha, como é que isto fica, digamos, reduzido, digamos, muito mais giro. Está ou não está? Correto? Não me fiz entender. Ok, eu penso que está, não sei se está de acordo. Acho que sim. Já Não, está não, nos não, casos pensei. todos. Exatamente. Aqui, nestas situações, às vezes, assim, o remover, para vocês era importante, será que foi removido ou não? Nestes casos, o que é que eu faço? Ponho aqui a retornar um inteiro, estilo assim, por exemplo, reparem, a função retorna um inteiro, que é se foi removido ou não foi removido. Neste caso, se existir o P, ok, quer dizer que retorna 1, quer dizer que o elemento realmente foi removido. Não preciso pôr else, caso não tenha sido removido, faço return 0. Está entendido, pessoal? Estão a ver? Estas funções às vezes, quer de pesquisa, digamos, o que é que faz? Retorna o ponteiro para o elemento. Ou então remover, estilo, foi removido ou não foi removido. Estão a compreender? Portanto, poder retornar se sim, se aconteceu a remoção ou não, porque pode estar à procura de uma pessoa, removê-la e ela nem estava lá. Pronto, ok? Portanto, para depois poder dizer a mensagem do estilo removido com sucesso ou removido não sei o que, a pessoa não estava. Está entendido, pessoal? Está bem? Ou não está? Nas nossas fichas, normalmente até remove mesmo o ponteiro, pelo menos para a informação ou para o elemento que foi removido. Não faz o free ali. Aí. Ok. Está bem. É outro, pronto, é como considero. Às vezes faz só o free. Aliás, há bocadinho o meu erro na outra aula era exatamente esse. Ele liberta o elemento, mas não liberta a informação para a devolver para o exterior. E no exterior, eventualmente mostra, faz o que tem a fazer e depois eventualmente liberta. Exatamente. Aqui, exatamente, é como ou seja, este remover pode ser só tirar da lista, mas fico com ele, e depois com ele faço o que quiser, ou então digo remover, e é destruí-lo mesmo, quer dizer, é tirá-lo da lista e destruí-lo. É o caso aqui que está aqui. Agora, cada pessoa depois tem digamos, uma coisa ou outra. Estão a compreender, portanto? Está bem? Está bem, pessoal? Ora bem, este aqui acrescenta aqui algumas dificuldades, não é? Portanto, porque há aqui mais ligações, pronto, merecia ser estudado. São os únicos algoritmos difíceis e terminado esta parte aqui. Está bem, pessoal? Reparem, demorámos um bocado de tempo, digamos, porque são os que são difíceis de destruir, é tudo a mesma coisa. O listar é pegar e está a andar até ao fim, quer dizer, sempre a andar. Portanto, agora a inserção e a remoção é que é mais complexo. De acordo? Diz. E será que me pode explicar outra vez a parte de remover no meio e no fim? Por favor. Remover. Então, ora bem, reparem. Ora bem, deixa-me pôr aqui outra vez isto, então rapidamente, que eu queria aqui falar numa outra coisinha só para levantar assim um bocadinho o... Ok, ora, deixa-me, então, isto não liga? São dispositivos, isto liga sempre, não há? Ok, não nos acontece isso nos jogos, essa coisa, aquilo funciona sempre, não é? Portanto, ora bem, repara assim, tu tens isto, imagina que queres remover, encontraste este para remover, ok? Está bom assim? Não? Está... Sim. Reparem, existe. Vamos pensar que é aqui assim no meio. Então existe o anterior, existe. Então o que é que tu... perdão. Aqui, o que é que tu acontece? Estás aqui no meio. Então entra por aqui, como é óbvio. Porque se estás no meio, estás a ver, o anterior não é nulo. Portanto, faz assim. Então o que é que ele faz? P. O seu anterior é este. A parte seguinte passa a ser igual ao que está à frente do P, igual a P segue. Entendeu ou não? Sim, sim. Mas não teríamos de fazer a ligação inversa agora? É, mas é que está em baixo, olha. Se existe o P seguinte, que é este, P seguinte. Então, P seguinte, que é este, o seu campo anterior passa a ser igual ao P anterior. Vistes, não? Esta aqui, sim. De acordo, não? Sim, sim. Ok. Agora, no caso de ser nulo, estás a ver a ideia. No caso de não existir aqui, já não precisa fazer a ligação. É simplesmente. Pois, no caso de ser no fim. Exatamente. Certo? Ok.
porque seria P seguinte igual a nulo. A nulo já não e faz... só iríamos fazer aquele P anterior seguinte. Exatamente. Sim, que ficaria, portanto, fica exatamente, que é para remover este. Sim. Ok, o que é que acontece? Repare, não está P anterior. O seu seguinte é igual ao seguinte disto, passa a ser nulo aqui. Entendido? Correto? Certo. E existe o P seguinte? Nada, então, pois, não existe nada, então pronto, vai ela para ir embora. Entendeste a ideia? Percebi, ok. Fixe. Certo. Muito bem. Obrigado. Tá. Pessoal, vocês já pensaram, é para aqui levantar um bocadinho, agora na lista, por acaso não sei se é sobre carros ou sobre qualquer coisa, na lista dupla, não interessa, mas olha, é o inserir, o remover, o listar, contar, ou assim, portanto é sempre as mesmas coisas. Reparem, eu se tiver aqui muita gente, muitas pessoas em Portugal, somos 10 milhões, vocês já repararam terem uma lista, quer seja dupla ou simples, ou, não interessa, uma lista, vamos pensar simples, com 10 milhões de pessoas, por aí fora. Eu quando quero fazer uma pesquisa, eu estou tramado. Reparem o que é que acontece. Imaginem que isto até é ordenadas, ou pela idade, ou por telefone, ou pelo bilhete de identidade, qualquer, não interessa. Eu tipicamente, quando eu quero fazer uma pesquisa, se tivermos 10 milhões, vamos pensar 10 mil só, assim que é mais os números, o que é que acontece? Na melhor das hipóteses, eu encontro a pessoa logo à primeira. Na pior das hipóteses, é a última. Ou seja, tenho de fazer um caminho do caneco para chegar ao fim. Em termos médios, eu faço cerca de 5 mil passos. Ou seja, 10 mil, até 10 mil é 9.999, ok? Depois, aqui é o início, isso tanto faz. Quando a gente diz 5 mil, pode ser 4.900 e não interessa. Ou seja, eu se tiver uma lista de tamanho N, em termos normais, quando eu vou fazer pesquisas, tipicamente, faço cerca de sensivelmente atribuições, ou seja, passos para o próximo, N sobre 2. Tem lógica? Convence-vos isto que eu estou a dizer ou não? Não convence? Sim. Tem lógica. Em média, e se tiveres a certeza que a pessoa existe. Porque se for procurar pessoas que não existem, chega e fazes sempre 10 mil e descobres que não deu para nada. Pois é. Exatamente. Exatamente. Estou admitindo que existe. Epá, isto é Ou basta ser das últimas mesmo? Sim, mas depois em termos médios, é assim, quando vamos pensar em termos aleatórios, sim, claro, portanto podemos pedir a primeira... A gente tem que ver em termos assim um bocado estatísticos, digamos assim. É isto a gente às vezes chama, quer ter N, ou N sobre 2, ou N, ou 3N, é isto que chamamos problemas de complexidade, ordem de complexidade N, quer dizer, o N é o número de elementos. À medida que o N vai aumentando, complexidade, porque N, se for grande sobre 2, continua a ser grande. É verdade ou não é? Quanto é que dá infinito sobre 2? Dá um infinito, pronto, bom, ok, dá um infinito mais pequeno, ok. Mas, é verdade isto, não é? Já agora, quando vocês em análise, quando é para levantar uma interminação, como é que vocês fazem? Eu rodo a folha 90 graus. Exatamente, ou seja, sempre a levantar. Levantei aquele infinito, corta, dá 1, não é assim? É assim ou não? Ai pá, não está ali ao lado. Deu para ver o que eu fiz, não? Levantámos a interminação, tanto eu como o meu colega levantou este de cima e eu levantei o de baixo, cortou. É assim que eles resolvem as interminações, não? Pessoal, eu estou a brincar, é melhor arriscar, que é para não... Ok. Portanto, ou seja, nós temos aqui, quando é para uma grandes quantidades de informação, isto é uma seca do caneco, pá. É uma seca do caneco. É engraçado, faz-me lembrar uma coisa. Vocês deram análise numérica ou métodos numéricos para terminar, deram um método de bisseção? Não se lembram disto? Para terminar os zeros de uma função? Lembram-se disto, não? Não me recordo. Eles já tiveram análise numérica, nem sei. Assim, por exemplo, o método Newton-Raphson, o método eu lembro-me de falar disso, mas já foi há muitos anos. Já foi há muitos anos. Isto foi uma cadeira do primeiro ano, esta. Mas já foi há muitos anos, é? Ricardo? Porque eu pedi transferência. Ok. E a minha
Não, eu não cheguei a ter essa cadeira, mas lá já o tinha feito. Então e os outros jovens que estão aqui? No Os primeiro outros, se calhar, ainda não deram isso, ainda Marcado. não deram isto? Não, Que não é deram? o primeiro não ano, demos. não sei. Não deram? Muito bem. Não. Não tenho Então, a mas deram certeza. uma outra coisa. O vetor pesquisa binária, deram ou não deram? Isso deram em algoritmos. Ok. Pesquisa binária. Como é que aquilo é feito, mais ou menos? Portanto, tens aqui um problema de tamanho n. N elementos num vetor. O que é que se faz? Depois, em geral, acho que é dividem a meio. É assim ou não é? Não é? Ou já mudou? Sim. Depois dizem, se for igual, encontraram. Pronto, foi o do meio. Se não, vão procurar para aqui ou para ali, para um dos lados. Quer dizer, vamos pensar que vão procurar para aqui. Já tem um tamanho n sobre 2. Muito fixe. Depois, a seguir, aplicam novamente o algoritmo. Dividem a meio ou encontraram, muito bem. Se não, agora vamos procurar deste lado. Pronto. Dividem. Aquele n sobre 2 a dividir outra vez por 2. Ficou 2 ao quadrado. E vai por aí afora, ou seja, uma iteração, até que ao fim de iterações teremos assim. Concordam ou não? Vais dividindo o espaço n, concordam? Divides por 2, não se lembram disto? Não. E para quando acabou. Opa, pronto, olha, quando for 1 só tens um elemento e está a andar. Daqui dá para tirar que 2 levantado a i igual a n. I é igual ao logaritmo na base 2 de n. Lembram-se disto, não? Recordar é viver. Logaritmo ou logaritmo? Sim. Logaritmo ou logaritmo, para quem carrega nos zeros. Alguém carrega nos zeros? Não. Portanto, isto é a mesma coisa. Ou seja, o i é o número de iterações. Engraçado. Esta maneira de ver as coisas quer dizer o quê? Reparem, eu tinha um problema tamanho n, passei logo para um tamanho para metade. E depois, outra vez, para um quarto. Depois para, digamos, um oitavo. Isto é espetacular. Reparem, o número de operações, de iterações, quando eu tiver 1000, imaginem que era 1000. Numa lista, eu faço 1000 sobre 2. Daria 500. 500 operações. Se for numa lógica assim, de partir a meio, o número de operações é logaritmo de 1000 na base 2, que isto dá mais ou menos 9, não sei, 6 ou 8, pronto, ok. Dá quase 10, pronto, dá 10, não chega bem. Pronto. Reparem bem, se nós organizarmos as coisas assim a partir a meio, vai ser muito fixe. Em vez de ter todos os elementos, digamos, do modo linear, todos numa mesma estrutura, assim, digamos, por aí afora. Portanto, eu com 10 passos, tipicamente, resolvo isto. Não sei se estão a perceber o que eu estou a dizer, certo? Não. É. Mas falaram da pesquisa binária, não falaram? Vocês falaram disso? Ou não? Sim, Falaram. E sabem qual é a vantagem relativamente à pesquisa sequencial? Ou não, pessoal? Olha, isto parece que não, mas é muito giro. E eu não sei, o Filipe sai, o meu colega, o Carlos, a gente está aos anos... Ok, isto é importantíssimo, pessoal. Não, é que eu não sei se eles sabem qual é a vantagem disso para acelerar. Ora, por exemplo, pensem assim. Vocês têm, por exemplo, andam à procura do significado de uma palavra em português. O dicionário tem 200.000 palavras. Vocês querem encontrar uma, como o professor Morgado estava a dizer há bocadinho, ora, querem encontrar uma, têm que a procurar. Ora, não sabem se está no início, se está no fim, são 200.000, em média têm que ir ver 100.000 palavras até encontrar. É assim que fazem. Exatamente. É assim, pessoal. Claro que não. Então, como é que fazem? Se não estamos perdidos. Pois, para encontrar 100.000 uma palavra, em média realmente não é fácil. Então, como é que vocês fazem? Tínhamos que ir ver, se calhar, qual é a primeira letra da palavra e pesquisar. Então abrem tipo o dicionário, olha, em vez de abrir na primeira página, abrem o dicionário ao meio, digo eu, sugiro eu. Se o dicionário estiver ordenado... Pois, é exatamente isso. Pois, eu não tenho aqui nenhum livro, só tenho aqui umas bolachas, mas as bolachas... Bolachas não, que o periquito pode ver. Ora, é exatamente isso. Portanto, esta forma que o professor Morgado estava a dizer, a pesquisa binária, permite logo eliminar pelo menos metade de cada vez. Mas para isso funcionar, precisam de ter os vossos dados
ordenados e, portanto, o que fazem, se calhar, em 200 mil, o professor Morgado é que sabe fazer logaritmos, em média, quantas pesquisas é que tem que fazer, se calhar é menos, não tem que andar à procura de 100 mil, porque mesmo que vocês abram a meio, e normalmente vocês nem abrem bem a meio, porque sei lá, se for uma palavra começada por X, vocês não abrem o dicionário a meio, abrem assim um bocadinho mais lá para o fim. Se for uma palavra começada por D, abrem um bocadinho mais para o início, já tiram partido disso. Mas mesmo abrindo sempre a meio do que resta, como estão ordenados, vocês eliminam metade das folhas do dicionário, digamos assim, em cada iteração. Portanto, é ver quanto é que é o logaritmo, sei lá, se forem de 200 mil, quantas é que têm que fazer no máximo até encontrar a palavra, ou até descobrirem que ela não existe. Portanto, conseguem descobrir que a palavra não existe sem terem que ver as 200 mil palavras que estão no dicionário, digamos assim. Exatamente, porque exatamente. Imagina um livro, aqui imagina. Opa, que estava ordenado, olha pelas páginas, pronto, a gente as páginas, ok, eu quero ir buscar a página 20, por exemplo. Eu se quiser, opa, uma coisa é chegar aqui, 20, não sei o quê, mas do resto posso fazer assim, divide a meio. Está aqui a página 70, eu quero a 20. Agora, então é pesquisar para este lado. Divide a meio, já vou para a 35. Depois, ok, por aí afora, perceberam a ideia? Ou seja, quando temos, por exemplo, 1 milhão, uma quantidade astronómica, digamos, este é um algoritmo, se eles tiverem, digamos, ordenado os dados de uma dada maneira, é espetacular, é rapidíssimo, está certo? Portanto, de acordo ou não? Estão a perceber, pessoal? Tentem fazer assim, isso, sem olhar assim, e deixa-me ir procurar a página, não sei o quê, não. A meio, e vocês vão ver que é rapidíssimo a estratégia, está bem? Portanto, isto é engraçadíssimo, porque olha, é a mesma coisa às vezes, tipo, sei lá, imagina no espaço, ou assim num retângulo, por exemplo, sei lá, imagina encontrar os pontos, ou não sei o quê, um dado ponto que obedeça a condição. Eu podia dividir a meio, e então as coordenadas, está para aqui ou está para ali? Reparem, imagina que ele estava para aqui. Olha, já descartei completamente aquela quantidade toda que ali está. Agora chego aqui, pronto, olha, dividido este bocado assim a meio, sempre. Ok, ou é este lado ou é este lado. E rapidamente eu consigo, sei lá, chegar à situação. Entenderam? Rapidamente. É esse conteúdo que a gente vai dar. Ou seja, reparem no seguinte, nós termos elementos, e o número 10, aqui vamos dizer, é esse conceito que a gente vai começar a introduzir na próxima semana. Aqui vou dizer esquerda-direita. Os mais pequenos ficam para este lado, por exemplo, 5. Agora vem o 15, ou 20, colocado aqui. Aqui não tem nada, não tem. Vai, mais outro, por exemplo, digam lá o número, vocês ao calha. Digam ao calha. Não vou ter que comer. Também não vais para casa hoje? Alguém diz que vai ter de comer, mas olha, diz primeiro, Ricardo, foste tu, diz primeiro o número. Diga um número. 7. Isso é difícil, não, estou a brincar. Olha aqui, 7 é menor que 10, então é para este lado que vais inserir, mas é maior que 7. Como é que o professor disse que isso se chamava? É as árvores binárias? É as árvores binárias, que é exatamente partir o espaço pela metade. Aqui, básico. Olha, quando é aquela do vetor, esta lógica é assim, a meio, a parte esquerda, a parte direita, por aí fora, tipo a parte desta esquerda, a sua esquerda, depois a direita, para quem for canhoto é ao contrário. Portanto, ok, outro número, digam outro número, se faz favor. 25. Isso é difícil. Ok, é maior que 10? É, vem para este lado. É maior que 20? É, 25. Outro. 4. 4. É menor que 10? É. Vens para este lado. É menor que 5? É. 4. Outro. Olha, 18. É maior que 10? É. Vem para aqui. É menor que 20? É. 18. Outro. 19. É maior que 10? É. É maior que... eu disse 19. 19. É menor que 20? É. Vem para este lado. Por exemplo, é maior, então vem para aqui. Ok, imaginem que eu agora quero pesquisar o 18. Imaginem quantos elementos tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 elementos, portanto, 8 elementos.
Reparem, eu para pesquisar o 18, tipicamente faria 4 comparações, não é? Portanto, ou seja, é igual ao primeiro, se for o processo da lista, é igual ao primeiro, não, igual, assim, por aí fora. Eu aqui, é o Assim 18. descartamos logo 3 possibilidades. Exatamente. Eu venho para este lado, tal, Vai logo este lado diretamente aqui, para a direita. esquece. Obviamente, ó pessoal, se tivermos 5 ou 6 ou 7 ou 10 elementos, ou 15 ou 20, isto não notas diferença nenhuma, Exato. é rápido. Quando temos para cima de muito mais do que aquilo que estão a pensar, ou seja, para cima de muito, isto é incrível, porque descartas logo metade. E em cada passagem, por isso é que aquela história, tens o N inicialmente, a gente vai explicar isto, descartas metade, ficas só com uma metade. A seguir continuas. Professor, uma questão, por exemplo, essa divisão por N, se a divisão for por um número maior, também acabamos por ganhar ainda mais tempo, visto que divide mais. Exatamente, isto aqui fica N, ok, e depois fica logaritmo na base de N. O que acontece, eu vou explicar isto bem na próxima aula, porque eu pensei que hoje fosse mais rápido aquela da lista, mas o logaritmo é impressionante. Vocês conhecem o gráfico do logaritmo, não? É assim mais ou menos, não é? Ou já mudou? Eu agora não tenho ido à escola, não sei se já mudou. Porque ainda se mantém, acho que ainda se mantém, ainda bem. Ainda bem, por exemplo, se tiveres aqui 10.000, o logaritmo, acho que é 12 ou 13 ou 14. Se tiveres 100.000 ou 200.000, não sei o quê, se calhar é 19 ou 18, ou seja, tu aumentas muito o problema, o N, é o número de elementos, aumentas muito, mas o esforço computacional, digamos, eleva-se pouquinho, está bem? Fiz-me entender ou não, pessoal? A gente vai explicar isto para o pessoal sentir mesmo as coisas, está bem? Porque a pior coisa que pode acontecer, eu acho que depois na aplicação da vida prática, é a pessoa dizer assim, eu ponho uma lista, então e porquê? Aprendi assim. Não, tem que compreender as coisas. E porquê, olhem aqui assim, isto no logaritmo, eu depois aqui vou misturar uma pequenina, vamos pensar que é o logaritmo de x, quanto é que é a derivada do logaritmo de x? Um de cada vez só. É quanto? X? É 1 sobre x. Exatamente. Essa certeza, essa convicção do modo de exatamente. Foi mais um medo de errar. Bem, não, mas pessoal, é interessante isto, que é, à medida que o x aumenta, ou seja, o número de elementos aumenta, olhem a derivada. 1 sobre um número muito grande tende para 0. Quer dizer, tu pões carga, carga, quer dizer, quantidade de elementos, quantidade impressionante por aí afora, e o esforço computacional de encontrá-los é pouquíssimo, variou quase nada, tendo mesmo, olha, teres lá 10 milhões ou 20 milhões, tanto faz. É impressionante isso, não é? Não é impressionante isso? Bem, agora, pessoal, isto, atenção, não é matemática. Pois, eu acho que não. Carlos, isto não é matemática aqui, pois não, eu acho que não. É interessante, mas já está a dar a fome. Exatamente, isso acha alguém entender. Pronto, ou seja, o que é que a gente agora vai dizer quando darmos esta matéria, isto foi só para... aguçar o apetite. Só aguçar o apetite. E mostrar que, nesse instante, a gente vai... Eu vou dizer mal das listas. Quer dizer, vamos lá ver, vou dizer mal no sentido, não é mal, é no sentido de que, quando tens grandes quantidades de informação, cuidado, não é a melhor coisa. E o engenheiro é isso mesmo, não é? É saber... Acho que perante uma situação implementa aquela solução ou aquela mediante as circunstâncias. Estão a entender o que eu estou a dizer, pessoal? Eu se quero muitas pesquisas, pessoal, as listas, e se tiver muitos elementos, se calhar não opto pelas listas, se calhar vou para uma outra solução. Está entendido? Sim. Pessoal, o vosso trabalho prático vai consistir numa primeira fase em que tem, por exemplo, fecheiros com palavras, em que vão carregar as palavras para uma lista de palavras, e vocês vão ver que aquilo depois, até a memória é sempre, pronto. Depois vamos utilizar para o trabalho prático este conceito das árvores, que vocês depois até veem, que aquilo até derrapa nas curvas, quer dizer, é uma coisa impressionante. Está bem? Você pode só apertar o fecheiro? Diz? Desculpem lá. Ora bem, assim está, não está a dar erro. Portanto, agora não está a dar erro aqui, está bem? Portanto, mas daí, vejam lá como é que... Ok, olha, apaga esta pasta mini OBJ, já lá estão as observações depois no trabalho prático de calma, que a gente está, digamos, a fazer. Em quem entregar mais do que deve,
digamos, pode não ser aceite, perceberam a ideia? Ou seja, há pessoas que deixam vir às vezes fecheiros por aí afora, portanto, ora, fecheiros que aquilo ocupam incrivelmente e não são precisos para nada, não é? Não é o caso. Quantos megas é que a gente... Às vezes entregam 300 mega no programa, quando à partida fizeram meia dúzia de capa de código. E se calhar até nem está a funcionar às vezes. Pronto. Pronto, ok? Portanto, ó pessoal, já está no bate-papo. Tentem fazer essa... Está bem? Portanto, tentem fazer essa aquela lista do inserir ordenadamente, já só faltava lá um pormenorzinho. Pensem com calma aquilo, com calma, está bem? Portanto, e, ora bem, teóricas dadas, vou pôr aqui para todos termos acesso. Muito bem. Está bem, jovens? Depois já coloco no Moodle. Agora tenho de também sair. Ok? Esta aqui das árvores foi simplesmente para vos mostrar que às vezes é preciso criar, digamos, estruturas depois novas e a importância disso. Está bem? Mas eu tinha a ideia que o método da bisseção, que esta malta... ou se calhar dão agora. Carlos, não é? Devem dar, se calhar, agora em métodos numéricos, não sei qual é a cadeira que eles têm agora. Matemática discreta, se calhar. Pronto, mas no segundo semestre eventualmente ainda não falaram, ou estão para falar, pronto. Pois, exatamente. Porque aí o pessoal começa a associar uma coisa com a outra. Está bem? Olha, pessoal, o resto boa semana para vocês, está bem? Igualmente. Vá, olha, e lembrem-se uma coisa, todos nós, nas práticas e tudo, estas das filas agora e tudo, o docente, uma vez que isto está feito tudo nas listas, deve-se pôr com um ar mais passivo, do estilo, o aluno tem de fazer e depois se tiver dúvidas coloca, não é? Está bem, ó pessoal? Pensem assim as coisas, está bem, pessoal? Estamos nessa? Vá. Pronto. Bom fim de semana, professor Abreu. Igualmente para vocês. Deus. Olha, o Filipe acordou. Está bem. Adeus. Deus.